pessoal, no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a produzir esse porta-guardanapo de coelhinho muito fofo para compor a mesa posta da Páscoa de vocês. E aí aqui eu trouxe duas opções de como utilizar esse porta-guardanapo. Dá para colocar tanto ele em pezinho assim na mesa, para aparecer direitinho o rabinho aqui do coelhinho, ou para colocar também deitadinho assim com o guardanapo ao comprido, e aí o rabinho ele fica para baixo. Ele é super fácil de fazer, com poucos materiais, então gasta pouco fio, é super simples, bem rapidinho e dá para vocês produzirem aí já para Páscoa. Espero que vocês gostem do vídeo e bora lá crochetar. E para produzir o porta-guardanapo de coelhinhos, quais são os materiais que eu vou estar utilizando nessa videoaula com vocês? Começando aqui a falar pelos fios de malha, eu vou usar duas cores que foram os últimos lançamentos da Morino Fios, que é esse estampado aqui xadrez na cor verde e o tangerina, que é um laranja mais fosco. Ambos os fios eles têm 36 milímetros de espessura. Para fazer o lacinho, né, o detalhe do lacinho, eu vou usar a fita de malha, que essa cor é o aspargo. E o rabinho, né, o pompom do rabinho do coelho, eu vou usar o fio ternura da Círculo na cor branca. Para a estrutura do porta-guardanapo, eu vou usar duas argolas. Essas argolas elas são de plástico, elas têm 6 centímetros de diâmetro. No mercado tem de acrílico e de madeira, então fica a critério de vocês qual utilizar. A gente vai usar então duas. E ainda vou estar usando duas tesouras, uma pequena, uma grande. A cola, depois eu explico para vocês, eu vou usar a Super Bonder e a Pega 1000, que é a que eu costumo utilizar para crochetar. A agulha eu vou usar a número 6, essa aqui é da Círculo. E também vou usar para poder arrematar uma agulha menor. Essa daqui que eu vou estar utilizando é a 3 milímetros e uma agulha de tapeceiro. Bom, então a gente vai começar a produzir esse porta-guardanapo colando as duas argolas para elas ficarem com uma estrutura, né, mais alta e dar um efeito mais alto no corpinho do coelho. Para isso, eu vou utilizar a Super Bonder. Por que eu vou utilizar a Super Bonder e não uma outra cola de artesanato? A cola que eu uso, que é a Pega 1000, ela eu testei aqui, e a Tech Bond também, número 3, e elas não colaram rápido. Então, eu vou usar aqui a Super Bonder, que eu achei ela mais eficiente na hora de colar. Eu vou passar aqui toda a estrutura aqui, passo uma quantidade bem generosa, tá? E aí eu vou juntar as partes. Aqui eu tomo bastante cuidado de botar ela bem certinha, bem retinha, para o corpinho não ficar torto na hora de crochetar. Então eu tô utilizando a Super Bonder porque ela cola mais rápido, eu achei ela mais efetiva na hora de colar do que a Pega 1000 ou a Tech Bond número 3 também, que eu testei. E aí eu vou deixar aqui ela no cantinho para colar, para secar. Eu já trouxe aqui uma colada já seca para poder trabalhar aqui com vocês. Então, na hora que vocês forem produzir, de repente já cola tudo, já deixa ali secando um tempinho antes para quando for produzir já conseguir fazer tudo de uma vez. Então, agora eu vou começar o corpinho com o fio xadrez, que é o lançamento da Morino Fios. Eu vou primeiro pegar e dar um nozinho aqui, um laço, na verdade. Não precisa deixar muito fio aqui, tá? Nesse início. Pode ser bem curtinho assim. Essa ponta a gente vai crochetar, a gente vai esconder. Eu dou só uma apertada aqui, não precisa dar nó também. Basta só dar um laço e apertar, mas apertar bem firme. E a gente já pode começar a crochetar. Então, eu vou soltar aqui um pouco o fio para ele não ficar embolando e não me atrapalhar. E vou começar a usar aqui já a minha agulha número 6. A gente vai trabalhar todo aqui em torno com um ponto meio alto. Então, eu vou pegar, vou laçar aqui a minha agulha e vou levar ela aqui para baixo para poder pegar o fio aqui. Então, eu vou laçar aqui, ó, dei o meu laço, aperta bem aqui, vou laçar aqui a agulha por cima, vou levar ela aqui para baixo e vou pegar o fio aqui que tá vindo do rolo e trazer aqui pra frente. Aí eu não dou uma altura muito aqui, a gente vai trabalhar bem certinho, com ponto bem apertadinho. Então, não dou muita altura, mas a gente dá uma certa altura e vou fechar esse ponto meio alto.
Então, aqui a gente já tem o primeiro ponto. Eu vou agora crochetando e escondendo esse fio, sempre puxando para ele ficar bem esticado. E aí, a gente vai crochetar em volta de toda a argola. Vou laçar meu fio do rolo, vou trazer ele aqui por baixo da argola para puxar o fio que tá vindo do rolo lá atrás. Dá uma altura bem pouquinha, bem justinha. Enlaço o fio do rolo. Aqui nesse início ele começa a enroscar às vezes com esse outro fio. E aí, eu vou pegar essa laçada e vou passar por debaixo dessas 3 que estão na minha agulha. E aí, o ponto ele vai ficar bem apertadinho. A gente vai puxando esse fio, como eu falei, escondendo ele. E os pontos eu sempre dou uma ajustada para eles ficarem bem juntinhos também. E aí, a gente vai fazer isso por toda a volta. E vamos ajeitando aqui, vamos ajustando. Vou laçar o fio do rolo, passar aqui por baixo da argola, puxar o fio lá atrás, voltar aqui, enlaçar de novo e fechar o ponto meio alto. Não tem problema se o trabalho ficar vindo pra cá, a gente vai sempre ajustando aqui, é normal, porque na hora que a gente vem, como eu tô usando uma agulha com uma numeração pequena, na hora que eu venho pegar o fio aqui atrás, o trabalho ele vem junto, é assim mesmo, normal. Na hora que eu faço isso aqui, ó, ele desce. Não tem problema, só na hora que eu voltar, trabalhar sempre com fio bem justinho. E na hora que eu voltar, eu arrumar ele no lugar. Venho, ó, ajeito todos eles, puxo o fio e vou puxando e arrumando aqui para eles ficarem bem certinhos, bem fechadinhos. E aí, eu vou soltar mais aqui o meu fio do rolo. E vou continuar aqui fazendo o ponto meio alto. Vou fazer outro. Vou fazendo assim até chegar lá do outro lado. E aí, eu vou fazendo isso até chegar aqui no final. Vou acelerar aqui o vídeo. Quando eu estiver já finalizando, eu volto aqui com vocês. Agora, eu já tô chegando aqui no final, a gente sempre dá uma ajeitadinha pra estrutura ficar toda certinha. E eu dou sempre uma puxada aqui, ó, pra ficar todos os pontos bem juntinhos, não ficar aparecendo a parte do plástico, né? Dessa argola. Então, vou fazer aqui mais um ponto. E cabe mais um outro ponto aqui ainda, ó. Se a gente fizer bem apertadinho, a gente consegue colocar mais um ponto para isso ficar bem certinho. Então, vou fazer aqui o último ponto. Deixo ele bem esticadinho. Vou soltar aqui essa laçada para poder ajeitar aqui a peça, arrumar ela toda. E aí, não precisa deixar muito fio, tá? Soltando aqui essa laçada, a gente pode cortar o fio já mais curtinho. Vou estar utilizando a agulha de tapeceiro. Vou passar com o fio por debaixo dessa primeira aqui, correntinha. Eu vou puxar bem pra ficar com essa parte da alcinha da correntinha mais ou menos do mesmo tamanho das outras, ó, a gente ajeita a peça. E aí, eu vou entrar, eu fiz aqui um lado, tem que fazer o outro, fechar essa correntinha. Eu vou entrar aqui no meio dessa última correntinha. E aí, eu aproveito e passo por detrás do ponto meio alto, tem essa alcinha aqui, eu já aproveito e passo por debaixo dela, pra já esconder e arrematar esse fio. Então, eu vou levar lá pra baixo
Aí aqui a gente vai puxando e ajustando essa correntinha para ela ficar igual ao tamanho das outras. Não puxar muito, porque senão fica muito repuxado. E aí esse fio que tá aqui, eu vou voltar com ele, passar com ele pra cá, porque pra eu esconder aqui fica bem complicado, porque aqui é um espaço bem justinho. Então eu vou trazer esse fio, ó, vou passar com ele por debaixo dessa outra, aqui do lado, eu saí com um fio aqui, e eu vou passar por debaixo, bem do ladinho, desse outro ponto aqui. Vou passar aqui com a minha agulha e vou sair aqui, ó. Daí a gente puxa pra ficar bem esticadinho, e aí ficar aqui por dentro bem escondido. E aí, aqui por fora, a gente vai arrematar esse fio. Então, eu vou levar ele, ó, passando por debaixo dos pontos. Eu vou estar sempre o trabalho todo arrematando todos os fios por fora. E aí, quando a gente for esconder, a gente vai ajustando aqui pra ele não ficar aparecendo, né? Então, eu vou esconder só um pouquinho e já vou colar. Aí, pra arrematar, eu vou usar a cola Pega Mil. Não vou mais estar utilizando a Super Bonder, tá? A Super Bonder foi só mesmo para poder colar a estrutura das duas argolas. Então, aqui eu já escondi, eu vou vir com a minha cola Pega Mil. Vou puxar aqui, levantar o fio. E aí, eu vou colocar uma quantidade generosa de cola. Aí, eu estico o fio novamente para poder cortar bem rente aqui e não ficar aparecendo. E aí a gente dá uma escondida nesse pedacinho do fio, aperta aqui, dá uma pressionada para poder a cola esperar secar e firmar esse fio aqui. Então a estrutura do porta-guardanapo já tá pronta. Daí agora a gente vai começar a fazer a orelhinha. Vou usar agora o fio laranja, é o tangerina, né? Vou soltar um pouquinho ele para poder facilitar aqui na hora do crochê. E aí, então agora pra gente começar a fazer a orelhinha, eu vou pegar, a gente tem aqui o início do trabalho, né, da parte da base, que ficou o ponto, ele fica um pouquinho diferente, como é o primeiro ponto, ele fica um pouquinho diferente dos outros. Eu vou deixar esse lado de cá pra tá colocando o rabinho, né, colando o rabinho do coelho, do porta-guardanapo e escondendo esse ponto que fica um pouquinho diferente. E aí eu vou pegar exatamente o lado oposto dele para começar a fazer essa troca de cor e começar a fazer a minha orelhinha. Aqui é o primeiro ponto, que a gente começou a parte da base, eu vou vir, ó, mais ou menos na mesma direção do outro lado, vou passar com a minha agulha por debaixo da correntinha para poder começar a fazer a orelhinha. Então, eu vou deixar um tanto assim de fio, não precisa deixar mais do que isso, pra gente poder arrematar. Vou pegar o fio, enlaçar ele aqui na minha agulha, trazer ele pra cá pra frente, dar uma altura e vou fazer a minha primeira correntinha. A gente vai fazer mais 5 correntinhas, então no total a gente vai subir uma e mais 5, vão ser 6 correntinhas. Aqui eu tenho uma, vou fazer 2, 3, 4, 5, 6. Não precisa ser muito frouxa essa correntinha, tá? Pra a orelha não ficar muito bruta. Se você quiser trocar a agulha e usar uma agulha menor para ela ficar mais delicada, também pode. E aí, aqui agora eu tô com a minha laçada saindo dessa correntinha. Eu vou entrar na correntinha de baixo e vou fazer um ponto baixíssimo. Então, vou puxar o fio do rolo, trazer ele pra frente e entrar nessa laçada que tá na minha agulha. Vou soltar aqui um pouquinho essa laçada. Vou entrar na próxima correntinha e vou fazer um ponto baixo. Vou dar uma altura e fazer um ponto baixo. Aí, aqui agora na próxima, a gente vai fazer um meio alto. Então, vou laçar meu fio do rolo na agulha, vou entrar na minha próxima correntinha, pegar o fio lá atrás, trazer pra frente, dar altura. Eu vou ficar com 3 laçadas na minha agulha, vou laçar o fio do rolo e vou passar por debaixo das 3. Vou fazer, então, o ponto meio alto. Aí, agora, a gente vai soltar um pouquinho aqui, vou fazer um ponto alto. Então, vou laçar o fio do rolo na minha agulha, vou entrar na minha próxima correntinha, pegar o fio lá atrás,
Vou ficar mais uma vez com 3 laçadas na minha agulha. Vou laçar o fio do rolo, só que agora eu vou passar com esse fio por baixo das 2 laçadas. Vou dar mais uma altura, vou laçar o fio do rolo de novo e vou passar por mais essas 2 laçadas, fechando aqui então o ponto alto. Aí agora, nessa última correntinha, que foi a primeira aqui da base, eu vou fazer um último ponto, que eu vou fazer um ponto meio alto. Então, vou dar altura, ficar com 3 laçadas na minha agulha e passar aqui o fio do rolo todo direto por debaixo das 3 laçadas. Aí, agora, a gente tá aqui, ó. Eu comecei passando por debaixo dessa correntinha, eu vou entrar na correntinha do lado, vou laçar meu fio do rolo, trazer ele pra frente e vou fazer um baixíssimo, passando aqui por dentro dessa laçada que tava na minha agulha. Vou soltar um pouquinho só, não precisa soltar muito, soltar um pouquinho só minha laçada. Vou pegar o fio do rolo e aí aqui agora eu vou fazer mais 6 correntinhas. Então, eu fiz minha primeira correntinha, vou fazer a segunda, a terceira, a quarta, a quinta e a sexta. E aí, agora a gente vai fazer o outro lado da orelhinha, a outra orelhinha, né? Mesma coisa, tô aqui com a minha laçada, saindo dessa minha primeira correntinha, vou entrar na segunda correntinha, pegar o fio lá atrás, trazer pra frente e fazer um baixíssimo, passando com ele por dentro da laçada que tava na minha agulha. No próximo, eu vou fazer um ponto, eu solto aqui um pouquinho a laçada, no próximo, eu vou fazer um ponto baixo. No outro, eu vou fazer um ponto meio alto. Dou altura, laço o fio, passo por debaixo das 3. No próximo, eu vou fazer um ponto alto. Vou passar por debaixo de 2, enlaçar de novo, passar por debaixo das outras 2. E aqui, o que vai ficar diferente dessa primeira orelhinha é que eu vou fazer um ponto baixo, não vou fazer um ponto meio alto. A gente vai fazer um ponto baixo nessa última correntinha que tem aqui. Então, eu vou entrar, pegar meu fio lá atrás, trazer pra frente, dar altura e fechar aqui o ponto baixo. E aí, eu tenho aqui, eu comecei essa orelhinha por debaixo dessa correntinha, eu vou entrar na correntinha do lado, vou fazer a mesma coisa, vou pegar o fio do rolo, trazer pra frente e fazer um baixíssimo. Aí, eu vou soltar aqui a laçada pra gente poder arrumar essa orelhinha e depois cortar o fio. Então, eu vou arrumar, puxar aqui toda a orelhinha, o trabalho, esticar aqui os pontos pra frente. Essa aqui é a mesma coisa, só que essa aqui eu não deixo ela totalmente levantada. Eu deixo essa pontinha caidinha, dou uma dobradinha assim na pontinha, eu levanto todos os pontos, arrumo todos os pontos. E essa aqui eu deixo ela dobradinha. E essa aqui a gente ajeita ela toda. Então, a orelhinha tá finalizada. Eu vou puxar aqui, só ajustar um pouquinho essa laçada pra não ficar com o fio muito comprido. E aí, eu vou cortar aqui, é bem pouquinho mesmo. A gente puxa toda essa laçada pra frente, ó, fica com esse fio pra gente arrematar e com esse fio aqui pra gente arrematar. Bem curtinho mesmo, não precisa ser muita coisa, pra não ficar bruto na hora da gente esconder também o fio. Com a ajuda da agulha aqui de tapeceiro, eu vou pegar esse fio, vou levar lá pra trás, passando, ó, por debaixo dessa correntinha aqui seguinte. Levo todo lá pra trás. E aí, aqui, eu vou puxo, tá? Pra ele ficar bem certinho. E aí, aqui, como que eu vou fazer? Eu vou esconder esse fio, eu vou passar ele por debaixo de todas essas correntinhas até chegar aqui. Então, eu vou voltar aqui, ó, passar de volta por debaixo dessa correntinha, trazendo pra frente. Aí, vou passar por debaixo, vou fazer um zigue-zague dessa correntinha, vindo pra cá. Porque dessa forma, eu faço uma basezinha toda laranja, pra ficar da mesma cor da orelhinha. E vou vir pra cá no próximo, até chegar aqui no final. E venho pra cá. Aí, eu vou parar com ele aqui atrás. Esse daqui, eu vou trazer ele pra frente, pra ele poder esconder essa parte aqui verde que ficou da base. Aí, esse aqui eu vou usar a agulha fininha, eu vou estar utilizando aqui a 3 milímetros. E aí, eu vou puxar pra cá, por aqui, esse fio.
e vou passar com ele pra cá. Vou esconder ele aqui, ó, trazer ele pra cá, pra frente, pra cima. E vou passar com ele por aqui por debaixo. Aqui eu já posso colar e já arrematar ele. Aí, agora com esse daqui, eu vou trazer ele pra cá, pra cima, e vou esconder ele na parte de trás da orelhinha. Então, vou passar aqui com a agulha por debaixo desse ponto. E vou passando aqui, de forma que ele não fique aparecendo na frente, fique bem escondidinho aqui atrás também. E eu finalizo colando as duas pontinhas dos dois lados dos fios e cortando o restinho que sobrar. Então, vou escondendo aqui até o final. Vou passar só por debaixo desse e já vou colar. Vou arrumando sempre o fio para poder voltar com ele pro lugar e não ficar aparecendo que eu puxei o fio aqui para cima. A gente estica aqui para ficar bem certinho, mas ele não fica aparecendo aqui. E aí, agora eu vou pegar a minha cola e vou passar aqui, ó, sempre levanto o fio e passo a cola lá dentro para ela não ficar aparecendo aqui fora. Aí eu volto com o fio pro lugar, abaixo ele aqui. Aí, na hora de cortar, eu estico um pouquinho para também ele não ficar muito para fora. E a pontinha a gente empurra para lá para dentro, para ele ficar totalmente coladinho e não ficar aparecendo. Vou fazer a mesma coisa com essa parte aqui de baixo. Vou colocar bastante cola, assim, uma quantidade generosa, mas tomando cuidado para não vazar. Essa cola, ela mancha o tecido, então se você passar muito, vazar a cola, ele fica esbranquiçado o tecido. Vou puxar aqui o fio e vou cortar. Aí eu dou uma ajustada aqui para poder esconder. E aí a gente dá uma ajeitadinha na orelha. Enquanto a gente vai manipulando a peça, a orelha ela costuma sempre ficar vindo pra frente. É só a gente ajeitar. A estrutura, então, do corpinho, né, do porta-guardanapo tá pronto. Agora a gente só vai fazer os acessórios, né, colocar os detalhes do rabinho, que é o pompom, e do lacinho. Pra isso, o lacinho eu vou usar, então, aqui a fita de malha. Se vocês não quiserem estar utilizando a fita, tem como fazer com o próprio fio de malha de uma outra cor, para poder se destacar aqui. Ou até mesmo comprar algum lacinho que já venha pronto, enfim, de uma cor que combine com as cores que vocês vão estar utilizando daí. Então, para isso, para fazer o lacinho, eu vou cortar essa fita, vou pegar aqui um pedaço, mais ou menos uns 10 centímetros é o suficiente dessa fita. 10 a 15 centímetros, não precisa mais do que isso. E como ela é grossa, ela é larga, né? Eu vou cortar ela para ficar um lacinho delicado. Eu vou cortar ela no meio e eu vou usar as duas partes para poder produzir o lacinho. Então, eu vou pegar aqui a parte que ficou mais fininha da fita, vou colocar na vertical. E a parte mais grossa, mais larga, eu vou fazer o lacinho. Vou pegar aqui uma ponta, vou fazer uma voltinha. Vou pegar a outra ponta e vou fazer aqui, ó, cruzar. Ele vai ficar exatamente assim, ó. E aí, eu vou colocar esse lado pra baixo. Vou virar aqui e vou botar pra baixo, no meio da minha fita, né, que eu já coloquei na mesa. Aí, eu vou vir com essa fita que eu coloquei na mesa e vou fazer um nó. Aí, nessa parte aqui, a gente vai puxando bem devagarzinho para poder o laço não se desfazer. Então, eu vou ajeitando, vou puxando e vou ajeitando, vou puxando e vou ajeitando. Ó, a gente vai ajeitando aqui para ele não repuxar. Aí, eu aperto e aí o lacinho já ficou pronto. Aí, essas duas partes aqui maiores eu vou utilizar para prender na minha peça. E aí, depois que já tiver na peça, eu ajusto aqui, arrumo um lacinho
para poder cortar esse comprimento aqui do laço. Então, eu vou com a agulha também, de 3 milímetros, essa agulha menor. Aí, a gente vai posicionando. Eu gosto de botar sempre desse lado, que é esse lado de cá, a orelhinha já é caída, né? Já tem um charminho, então eu coloco desse lado aqui pra fazer uma gracinha, enfeitar esse lado da orelha. Então, eu vou pegar aqui, vocês vão ver mais ou menos a altura onde vocês vão colocar. E aí, vão vir aqui por trás. Eu gosto de tampar também esse ladinho aqui da orelha, que fica aparecendo o verde. Eu vou vir aqui por trás e vou puxar essa fita aqui. Na hora que for puxar, toma cuidado para não repuxar o lacinho, por conta do nó. Então, a gente puxa aqui com delicadeza. E aí, ajeita aqui o laço, posiciona ele certinho para poder puxar o outro lado. Aí, eu vou vir aqui nesse cantinho e vou puxar o outro lado da fita. Escapou aqui. Aí, agora eu vou pegar aqui atrás e vou dar um nó pra prender esse laço. E depois é só esconder essas pontinhas. Então, dou um nó aqui, bem firme. Ajeito aqui o lacinho. Essa pontinha aqui ficou comprida demais. Aí, a gente corta. Do lado de cá também. E ele vai ficar assim. Aí, a gente vai vir aqui e esconder esses 2 fios. Eu vou puxar eles pra frente. Como eu falei no início, a gente vai estar sempre escondendo todos os fios na parte da frente. Então, eu vou vir aqui e vou puxar eles pra cá pra frente, pra esconder aqui na frente. Então, esse aqui foi o resultado, ó, com a fitinha, com o lacinho. Aí, agora, vamos produzir o pompom do rabinho. Vou usar, então, aqui o fio ternura da Círculo, na cor branca. Para produzir o pompom, vou pegar, deixar um pouquinho assim de fio. Vou enrolar nos 2 dedos. Vou dar umas 3, 4 voltas. E aí, vou cortar aqui, deixando mais um tanto assim de fio. Aí, eu vou entrar com essa ponta aqui do fio entre os meus 2 dedos. Com a agulha, eu vou puxar aqui e vou dar uma volta para poder dar um nó nesse fio. Então, eu aperto aqui, dou mais uma volta, puxo aqui. E aí, agora eu vou soltar do meu dedo e vou dar um nó com esse outro fio que tá aqui. Um lado com o outro e vou dar um nó.
Eu vou segurar essas duas pontinhas aqui e aí com a tesourinha eu vou entrar aqui em todas essas voltinhas e vou cortar elas no meio, tanto de um lado quanto do outro lado. Aí a gente vai ajustar aqui esse pompom, cortando o excesso dos pelinhos e formando, né, modelando, para ele ficar um pomponzinho. Aí agora eu vou colocar aqui essas duas partes do fio, eu vou levar lá pra trás pra poder puxar e deixar o pomponzinho bem firme aqui. Com a agulha, eu vou vir entrar aqui exatamente na parte do fio, do primeiro ponto meio alto que a gente começou o trabalho. Eu vou vir aqui entrando no meio dele. Passando com a agulha no meio dele aqui, como se fosse no centro do ponto, para sair bem aqui no meio. Então, eu vou entrar de dentro para fora. E aí, eu vou levar esses dois fios lá para trás. Vou puxar aqui. E aí, depois que a gente já coloca esse pompom, eu vou cortar ele mais um pouquinho, vou ajustando para ele ficar mais redondinho. Agora, então, que eu já ajeitei aqui o pomponzinho, eu vou trazer esse fio pra cá, pra frente, pra poder esconder. Então, eu vou passar aqui bem do lado, ó, entro bem aqui do lado, pode ser por debaixo da correntinha. E aí, eu saio aqui atrás e puxo eles pra frente, pra poder esconder aqui na frente. E fazer como eu vim fazendo com todos os fios do trabalho, escondendo e colando no final. E esse é o resultado do porta-guardanapo de coelhinho. Ele ficou muito fofo, todos os detalhes. Eu espero que vocês tenham gostado da videoaula. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Se você não é inscrito ainda no canal, corre para se inscrever, não perder os próximos vídeos. E até a próxima aula!